Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Trump, que declarou o movimento Antifa como organização terrorista. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Faz sentido isso, tá? Muita gente diz que não, porque não é um movimento centralizado, é um movimento descentralizado, mas o que muita gente não sabe é que o PCC, o Comando Vermelho, também tem muito dessa característica, tá? Tem várias células do PCC que são descentralizadas, que não tem um comando central que manda em todo mundo, né? Também os terroristas do Hamas, da Jihad Islâmica Palestina, todos esses terroristas têm mesmo essa característica de descentralização, né, de células independentes, de grupos independentes. Então, sim, a Antifa pode se enquadrar nisso daqui. E isso pode gerar problema para um monte de gente. Eu não tenho dúvida nenhuma que o objetivo do Trump aqui é pegar o George Soros. Não tenho dúvida nenhuma. Eu estou falando para você que já há algum tempo que o pessoal está planejando exatamente isso, né? E faz algum sentido, porque o Soros, de fato, tem feito muita ajuda para a esquerda mundial. Tem dado dinheiro para a esquerda aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, na Europa também. Então, talvez seja esse o caminho que o Trump está tomando. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Pajé Virgem, da tribo dos Comi Ninguém, Pessoas à Beça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, Trump declarou o movimento Antifa como organização terrorista e pede investigação de financiadores, né? E aí que tá a parada, né? Aqui, ó. O Trump anunciou aqui, ó, tá aqui o post dele. Olha. É meu prazer informar nossos muitos patriotas americanos que eu estou designando Antifa, uma organização de esquerda radical, perigosa, doentia, desastrosa, como uma grande organização terrorista. Eu também estaria recomendando fortemente que aqueles que estão apoiando a Antifa financeiramente, estão financiando a Antifa, sejam investigados de acordo com os maiores padrões e práticas nesse caso, né? Obrigado por sua atenção nesse assunto. Então é isso que está acontecendo. O Trump está fazendo colocou a Antifa como uma organização terrorista e vai investigar quem está financiando a Antifa. A expectativa dele é pegar o Soros, eu tenho certeza disso. Pois bem, agora, o que é Antifa para início de conversa, né? Antifa foi um movimento que começou na Itália, né, lutando contra o Mussolini, contra o fascismo do Mussolini, né? E também na Alemanha também teve grandes antifas lá, muita organização antifa, justamente lutando contra o nazista do Hitler, né? Então você tinha essas organizações de fato lutando nesses países contra o regime. E isso foi evoluindo e coisa e tal, e sempre teve essa característica de partisão. O que é o trabalho do partisão, né? Ele está trabalhando sobre a opressão de um governo que é contrário a ele. Então ele precisa se esconder, é uma célula separada, ele não consegue fazer, não é uma estrutura única da Antifa, nunca foi, desde o início nunca foi, né? E o que acontece? Nos Estados Unidos você tem várias organizações Antifa lá. E tem organizações Antifa que são moderadas? Até tem um monte de organizações Antifa que são moderadas, mas tem várias outras que são extremamente radicais no final das contas. Eu fiz vários vídeos sobre isso, tá? Eu acho que o mais interessante é esse daqui, ó. Qual a diferença entre fascistas e antifas? Que tá lá no meu canal Ancapsu Classic, tá? E a verdade é que não tem muita diferença não, tá? Os métodos e a forma como eles pregam é basicamente a mesma coisa. Uma coisa que chama muita atenção quando você começa a lidar com Antifa é justamente a questão de como é que eles se organizam, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal aqui, o pessoal entre aspas, golpe do Bolsonaro, fazendo golpe com mensagem de WhatsApp, mandando textinho. Cara, não se faz esse tipo de coisa. Sabe como é que a Antifa faz? Todo o planejamento deles, eles têm alguns locais, ou é livraria, ou é um bar, ou é algum lugar que eles se encontram, e eles têm reuniões periódicas ali, e quando você chega nesse lugar, celular fica na porta, amigo. Você não entra com celular, não tem celular, não tem nada eletrônico, tu entra num lugar que vai estar as pessoas conversando entre elas ali, ninguém anota nada, não tem, vou anotar o que a gente está falando, não tem anotação de nada, é só falando, o pessoal fala, se organiza ali e pronto, e faz a coisa. Não é só isso não, tá? Tem todo o planejamento de como é que eles fazem os protestos, né? Eles têm até uma indicação que eles usam, uma faixinha que é vermelha, verde ou amarela, né? E verde é o pessoal que vai para o protesto, que é o pessoal verde, o pessoal novato, que vai para o protesto para fazer número, né? Então você tem um grande número de pessoas ali para justamente esconder
o pessoal vermelho, que é o pessoal que vai fazer os atos violentos de fato. Então, o pessoal violento é que vai fazer a quebra-quebra de verdade, os verdes vão dar o número para esconder eles da polícia, né? Aí ensina aquele negócio de usar guarda-chuva, eles usam guarda-chuva para afastar as pessoas e não sei o que lá. Enfim, tem um monte de técnica. Os amarelos são quem controla, quem coordena a coisa toda. Então os amarelos coordenam a coisa toda, os vermelhos são os violentos, os verdes é a galera que está aí para fazer número, né? Tem um monte de técnicas de ataque, de protestos violentos e coisa e tal. E a verdade seja dita, eles conseguiram bastante relevância lá nos Estados Unidos. Tá? Tem vários movimentos desses que fizeram vários, os protestos do George Floyd, né, aquele negro que foi morto lá por um policial. É um absurdo aquela morte dele. Realmente merecia protesto, mas o protesto, como foi feito, todo mundo viu que assumiu um caráter político enorme, muita quebradeira, muita gente perdeu tudo ali, né? Então tem esse meu vídeo aqui sobre, lá no Cápsula Clássica, é um vídeo antigo já, e tem esse outro aqui também, que é outra curiosidade sobre os antifas, que alguns antifas usam esse símbolo aqui, que na verdade era de um movimento que lutava contra os antifas, né? E acabaram os antifas hoje em dia usando as 3 flechas lá. Enfim, interessante esse vídeo também, esse aqui é no outro canal meu, no Visão Libertária, né? Também é vídeo antigo também, 3 anos de idade esse vídeo aqui. Enfim, isso é Antifa. Não é uma organização única, não tem um grande diretório central que designa todo mundo. Você tem células, você tem um grupo que se organiza em determinada cidade, e aí aquele grupo ali, ele, né, faz ataques e coisa e tal, e faz protestos violentos e coisa e tal, muitas vezes ligados a universidades, né, por motivos óbvios e coisa e tal. Enfim, isso é uma organização terrorista? É sim, por mais que seja descentralizada, é uma organização terrorista, né? E existe ligação desse tipo de organização com o assassinato do Charlie Kirk, né? O Tommy Robinson, Tyler Robinson, que foi o assassino do Charlie Kirk, ele deixou algumas coisas escritas nos cartuchos, né, que ele usou para o ataque, né? E tem, por exemplo, a canção Bella Ciao, né? Bella Ciao, vocês conhecem essa canção. Quem viu A Casa de Papel, aquele seriado na Netflix, eles cantam essa canção. É uma canção tradicional antifascista, né? Surgiu exatamente no movimento antifascista lá na Itália, coisa e tal, na época, né? Depois também teve muita força, ganhou muita força também na Espanha, quando teve a luta contra a ditadura do Franco, né? E tem aqui como é que é a letra da Bella Ciao, né? E fala justamente sobre trabalho de partisão, né? De partisão é aquele cara que fica na retaguarda e fazendo sabotagem e usando violência, né? Dentro de um esquema de ocupação. Então você não pode ser público, né? Enfim. E só que o curioso dessa letra, dessa música, é que na verdade ela é roubada de uma música Yiddish, né, judia, né? Eles pegaram a melodia da música, substituíram só a letra e fizeram essa canção aqui da Antifa, né? E é um símbolo da Antifa isso daqui. Então eles viram isso justamente no assassino do Charlie Kirk. E isso é um dos motivos que leva o pessoal a fazer investigações. A gente já falou sobre isso, o vídeo nosso sobre a baleia de 2 pulinhos, né? Que é o pessoal que da NSA já está investigando as ligações desse pessoal e espera que vai chegar em gente grande. E aqui eu acho que talvez o Trump já tenha dado um pulo maior para já chegar nesse negócio, né? Aqui, ó. Vazamento de documentos dos investigadores sobre a arma do Charlie Kirk mostram que tinha frases antifa e símbolos gravados nesse caso, né? E, de novo, no caso dos antifas, eles são uma organização que prega a violência, tá? Então, do ponto de vista da ética libertária, eles estão errados. Por mais que você entenda que eles estão lutando por um bem maior e não sei o que lá, porque é a opressão do Estado e não sei o que, mas a verdade é que eles pregam o uso de violência, sim. E imagina-se que talvez um dos motivos do Tyler Robinson, que foi o assassino do Charlie Kirk, ter feito o disparo é justamente a radicalização em grupos antifa.
esses grupos têm todo um misticismo, né? Porque como vocês podem ver, tem uma história longa, né? Uma história bacana de luta contra a opressão, contra o fascismo e coisa e tal. Então isso costuma fascinar os jovens, e aí você cria esse ambiente, coisa e tal, e daí eles atraem esse pessoal para esse tipo de movimento, e sim, são movimentos violentos, pregam morte, pregam violência e coisa e tal, né? Então, essa é a situação. Agora, e o Soros? Onde é que entra nessa história, né? Havia a acusação durante muito tempo de que o Soros financiava vários desses grupos antifa. Mas, segundo diz o pessoal aqui da ADL, a Anti-Defamation League, diz aqui, ó, a alegação de que o Jorge Soros patrocina a Antifa e, de outra forma, está envolvido nos protestos contra os protestos do Black Lives Matter, e são falsas e são antissemíticas no final das contas, né? E é muito engraçado isso porque de maneira alguma ninguém alega que o Jorge Soros faz isso porque ele é judeu ou alguma coisa assim, não, de maneira alguma, né? Agora, ele tem uma visão errada em apoiar muita gente da esquerda, e de fato ele apoia. Eu não acho que ele apoie conscientemente Antifa ou grupos violentos. A Open Society é baseada no conceito, né, do Open Society, do Karl Popper, que não é uma visão puramente libertária de fato, mas também não prega a violência, né? Eu também falei sobre o Karl Popper aqui nesses dois vídeos aqui, ó, quem recebe dinheiro do Jorge Soros no Brasil, e falei sobre o paradoxo da tolerância intolerante aqui nesse outro vídeo também sobre a Open Society, como é que funciona essa ideia, qual que é a lógica por trás do Karl Popper, né? O Karl Popper é um cara legal, um filósofo bacana, ele não entraria nesse negócio de financiar a violência, mas o problema é que ele acaba financiando de forma indireta. Ele acaba financiando organizações de esquerda que acabam ajudando a Antifa. Esse é o caminho, né? É muito engraçado você ver esse negócio que dizendo que não, que é fake news, o Jorge Soros não dá direito, não dá dinheiro para Antifa de jeito nenhum e coisa e tal. Mais do que isso, quando você faz a busca aqui, ó, Jorge Soros back Antifa movement in United States. Olha a quantidade de link dizendo que não, é mentira, não pode, não, tudo é errado, fake news, não tem nada disso. Esse tipo de coisa, para mim, soa mais estranho do que sincero, né? Porque você vê todos os jornais, todo mundo falando que é mentira, eu não sei não, fico com o pé atrás nessa história aqui, né? Mas enfim, o fato é que há essa suspeita, não que ele financie diretamente, mas que ele financia associações que acabam ligadas à Antifa, né? E isso pode ser que ele chegue no Soros dessa forma, pode ser que chegue no Soros dessa forma. Aqui, ó, a organização política de Jorge Soros deu 35 milhões para ativistas antipolícia lá em 2021, nos protestos do George Floyd, né? Então, repara, ativistas antipolícia, o pessoal que pediu o fim da polícia, defund the policy, né? Tira dinheiro da polícia e coisa e tal, não são necessariamente antifas. Mas você sabe que tem uma relação bem grande ali, né? Tem uma zona de conjunto muito grande nessa história entre antifas e o pessoal que quer acabar com a polícia. Até porque é a mesma proposta no final das contas. Então, eu não sei não, tá? Embora o pessoal fale aqui que não, e não dá dinheiro, não, que isso, nenhuma chance dele dar dinheiro para antifa e coisa e tal. Mas se ele dá dinheiro para organizações que são contra policiais, meu amigo, em última análise, ele está abastecendo os bolsos da Antifa no final das contas, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o objetivo do Trump nesse caso aqui é pegar o Jorge Soros mesmo.